Posso cobrar pensão atrasada do pai falecido? Olha, essa é uma dúvida que chega num momento muito delicado, né? Mistura questões emocionais com financeiras e pode definir o futuro de uma criança. Então, vamos direto ao ponto para esclarecer isso de uma vez por todas. A resposta curta e grossa é sim. Sim, é totalmente possível cobrar os valores da pensão alimentícia que ficaram para trás, que estavam atrasados antes do falecimento. Esse direito não some só porque a pessoa que devia faleceu. Pois é, embora a resposta seja sim, tem um detalhe fundamental que muda completamente o jogo. E entender esse detalhe é a chave para conseguir exercer esse direito do jeito certo, sem dor de cabeça. Então, a grande pergunta não é se a dívida vai ser paga, mas sim de onde sai esse dinheiro, quem é que paga essa conta. Muita gente acha que essa responsabilidade passa para os avós, para a viúva ou para os outros herdeiros. Mas, na prática, a lei funciona de um jeito um pouco diferente. E aqui está o pulo do gato, a distinção mais importante de todas. A dívida da pensão não é cobrada dos herdeiros, ou seja, do patrimônio pessoal deles. Ninguém precisa tirar R$ 1 do próprio bolso para pagar isso. A dívida é paga pela herança, que é o conjunto de bens que o falecido deixou. Essa tal de herança tem um nome técnico no direito, que é espólio. Para ficar fácil de entender, é como se o espólio fosse uma caixa. Dentro dessa caixa, a gente coloca tudo que a pessoa tinha, bens, direitos e as dívidas também. É dessa caixa que o dinheiro da pensão atrasada vai sair, antes de qualquer divisão para os herdeiros. A lógica por trás disso é bem simples, na verdade. A obrigação de pagar a pensão dali para frente, no futuro, essa sim acaba com a morte. Mas as parcelas que já tinham vencido antes? Isso virou uma dívida comum. E como qualquer outra dívida que o falecido deixou, ela precisa ser quitada pelo espólio antes da partilha dos bens. Faz todo sentido, né? Certo, a lógica ficou clara. Mas e na prática, como é que se faz para cobrar essa dívida? Vamos ver o passo a passo. Basicamente, existem dois caminhos principais. O primeiro é o que se chama de habilitar o crédito no inventário. É como levantar a mão no meio do processo de inventário e dizer: olha, tem essa dívida de pensão aqui para ser paga. O outro caminho é entrar com uma ação de cobrança direto contra o espólio. Agora, os dois caminhos são bem técnicos, cheios de detalhes. Por isso, é fundamental ter uma orientação profissional para não dar nenhum passo em falso. É nesse ponto que entram os advogados especialistas em direito de família, como o Dr. Marcos Palma, por exemplo. São os profissionais certos para guiar nesse processo e garantir que tudo seja feito da maneira correta. Agora, vamos reforçar a informação mais importante de toda essa nossa conversa, aquela que precisa ficar bem clara: a proteção do patrimônio de quem herda. E essa frase resume a regra de ouro perfeitamente. A cobrança da dívida vai até o limite dos bens que o falecido deixou. Ela não pode, de jeito nenhum, avançar sobre os bens pessoais dos herdeiros. É uma proteção importantíssima que a lei garante. E quantos herdeiros precisam tirar do próprio bolso para quitar essa dívida? Exatamente isso aí, zero, nadinha. O patrimônio pessoal dele está completamente seguro porque a responsabilidade é toda da herança, do espólio. Vamos imaginar o seguinte: a herança deixada foi de R$ 100 mil, mas a dívida de pensão é de 120 mil. O que acontece? O espólio vai usar os 100 mil que tem para pagar a dívida. E os 20 mil que faltaram? Simplesmente não são cobrados dos herdeiros. A responsabilidade deles vai só até o limite da herança, nem um centavo a mais. Entender como a lei funciona é sempre o primeiro passo para conseguir garantir um direito. Agora, com essa informação em mãos, a pergunta que fica é: qual será o próximo passo para transformar esse conhecimento em uma ação concreta?